Mas nem todo mundo consegue seguir uma boa dieta. Por quê? Não só porque a pessoa, eu gosto muito de comer, mas porque ela às vezes tem uma doença. Tem algo que move ela a fazer isso, muitas vezes até sem vontade, até sem querer. Então vamos falar sobre compulsão alimentar hoje? Vamos! Renato. Estamos recebendo aqui o Dr. Alexandre Valverde, que é psiquiatra. Seja bem-vindo. E vamos falar sobre a compulsão, né? O que é a compulsão, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde. Kelly, Renato, muito obrigado por darem o prazer de estar aqui no programa com vocês, é sempre melhor. Então, o comportamento de compulsão alimentar, ele é um comportamento que pode ser observado em qualquer pessoa, não só em pessoas com um transtorno de comportamento alimentar, que aí sim tem um comportamento patológico, duradouro, que se estende ao longo do tempo e que merece um tratamento. Então, todos nós já experimentamos, em algum momento da vida, algum momento de compulsão alimentar. Como é que a gente define isso? A compulsão alimentar é o ato de você ingerir muito alimento num curto espaço de tempo, para além das suas necessidades energéticas daquele momento. Então, você ultrapassa aquela necessidade. Então, você não está comendo para se alimentar ou para se nutrir. Você está comendo para sanar uma ansiedade ou uma angústia, alguma preocupação que faz com que você tenha aquele comportamento alimentar exagerado. E aí, naquele período de tempo curto, você come uma quantidade ou até se empanturrar e realmente não conseguir mais colocar coisas para dentro porque chega no limite físico, ou quando acaba a comida que estava disponível ali naquele momento. É verdade, né? E como que a gente faz, doutor? Explica, pelo amor de Deus, como é que a gente faz para controlar um pouco disso. Porque, assim, às vezes você entra numa compulsão, você sabe que você está errando, você já está cheio, mas você está ali pelo prazer do sabor ou realmente isso que você falou, tentando suprir alguma coisa daquele momento. Como que a gente pode fazer para controlar? Você acha que é só na mente? Então, é interessante a gente diferenciar a pessoa que tem um transtorno da compulsão alimentar, que precisa de um tratamento multidisciplinar, psicoterapia, às vezes uso de medicação e algumas estratégias, desse comportamento mais corriqueiro que a gente está falando aqui que nós podemos apresentar, por exemplo. Nesse caso, o que a gente fala é para a pessoa mudar a relação dela com a comida. A relação nossa com a comida passa pela relação com o nosso corpo, como a gente se vê, como a gente se sente, se a gente está bem conosco, se a gente está com a nossa autoestima preservada, mas também com como a gente se relaciona com a comida. Qual a nossa relação com a comida? Eu tenho pressa na hora que eu como qualquer coisa, eu como para sanar uma vontade imediata de satisfação, eu estou comendo pensando nos nutrientes que eu estou colocando para dentro, eu tenho alguma preocupação de onde aquele alimento é produzido ou não? Todas essas questões fazem parte da nossa cultura alimentar. Então, uma das estratégias que a gente preconiza para as pessoas cuidarem desse excesso, para não extrapolarem nessa hora, é melhorar essa relação com a comida, como vocês estavam vendo hoje aqui falando com a Sônia, preparar a comida, saber de onde veio o ingrediente, ter essa relação com a textura, com o odor, com a forma, com todos os prazeres que aquela comida pode fornecer para a gente. Desde a hora que a gente vai encontrá-la na feira, no supermercado, aquela cor atraente, aquela textura, aquele perfume atraente, até a hora que a gente coloca aquela comida para a boca, a gente está se relacionando com ela. Essa relação da compulsão, ela é uma relação de consumo exagerada. É uma relação que passa praticamente por um desprezo por aquilo. Você só quer ingerir aquela quantidade de comida para sentir aquele prazer momentâneo, pouco importa a qualidade daquilo que você está comendo. E é interessante pensar que muitas vezes os nossos comportamentos de compulsão têm a ver com que? Ingestão de alimentos excessivamente gordurosos, açucarados ou salgados, que são feitos de propósito pela indústria para estimular esses comportamentos na gente. Então a gente tem que ter esse duplo refreamento. É verdade. A pessoa em si, ela já era até mesmo compulsiva, né, doutor? E nós vemos que quando chegou a pandemia, esse índice, ele dobrou, triplicou na vida de muitas pessoas. O que fazer? Como que essa pessoa hoje, ela pode fazer para poder dominar, poder trabalhar a mente e poder buscar o tratamento para si? Você falou uma questão bastante importante, que é essa questão do controle do impulso. Quando a gente fala compulsão alimentar, o mais certo seria falar que a gente tem uma dificuldade no controle do impulso alimentar. O controle do impulso, ele pode ser feito de várias maneiras, mas o nosso organismo, ele é mediado por dois neurotransmissores principais, a serotonina e a dopamina. Então, a prática de atividade física, por exemplo, que aumenta a nossa produção endógena de serotonina, de dopamina, de endorfinas, ajuda a gente a produzir esses neurotransmissores. Com mais disponibilidade desses neurotransmissores, a gente tem um maior controle de impulsos e, portanto, também do impulso alimentar. É importante dizer que as pessoas que têm o transtorno de compulsão alimentar, muitas vezes também têm outras condições psiquiátricas, como, por exemplo, ansiedade, depressão, e também outros problemas de controle de impulso. Então, ela não vai ter dificuldade só no controle do impulso alimentar, mas também
do impulso de compras, de uso de internet, de jogar videogame, do comportamento sexual, consumo de cigarro, de álcool, de outras substâncias. Que ela vai migrando, né, doutor? Exatamente. Então, se ela consegue se recuperar da compulsão alimentar, ela começa a comprar. Como é que faz para a pessoa não cair nesse loop e ficar trocando os ciclos de compulsão dela? Se a gente percebe que a pessoa tem esse comportamento repetido, reiterado, que não para, ela sim se enquadra dentro de uma questão de um transtorno do comportamento, nesse sentido da dificuldade de controle dos impulsos, e merece um tratamento tanto com medicação quanto com psicoterapia e outras estratégias para controlar isso. Mas o controle da impulsividade ele é muito complexo, ele é muito difícil, e o exercício da atenção plena, que a gente usa uma palavra em inglês chamada mindfulness, que é essa percepção, essa clareza de todas as ações que eu faço, de como eu faço, como eu as executo, isso é muito importante porque quanto mais você exerce sua atenção diante de algum gesto, mais você tem controle sobre aquilo. Então é por isso que a gente fala dessa questão da relação com a comida. Se eu não estou assistindo televisão e colocando a comida na boca sem pensar, eu estou vendo o que eu estou colocando, eu estou vendo a forma que aquilo tem, a aparência que aquilo tem, eu tenho o prazer de mastigar aquilo e sentir com calma as coisas. Então, um dos exercícios para a gente tentar conseguir esse controle é, primeiro, nunca comer de maneira desavisada, fazendo outra coisa enquanto vai comer, ou assistindo televisão, assistindo algum filme, conversando com alguém e só colocando aquilo para a boca, né? Sem raciocinar. Ou ali zapeando e comendo alguma coisa, tal. Não, você vai comer, presta atenção, aquilo é um gesto do seu dia, é uma ação para você mesmo, é um momento de autocuidado. Você está colocando para dentro nutrientes super importantes para você. Então, cuida daquilo que você está fazendo, observa aquilo que você está fazendo. Essa pressa, essa comida às cegas, ela está muito relacionada com uma intensidade maior desse tipo de comportamento compulsivo. Hoje você percebe que as pessoas estão diminuindo um pouco essa compulsividade porque estão com mais intolerâncias? Porque acho que muitas pessoas acabam deixando de comer, por exemplo, depois de certa hora da noite, ou certo alimento porque depois passa mal, não é? Tem essa questão das intolerâncias alimentares também, que vão criando outras camadas de problemas relacionados à questão alimentar. É bastante interessante você ter trazido isso. Não sei se exatamente isso vai refrear o problema das compulsões. Isso é uma questão bastante complexa. Mas, sim, a gente observa um aumento desse comportamento ultimamente. A pandemia piorou isso. Acho que a questão do confinamento, a gente tem que entender que esses comportamentos que a gente tem dificuldade de controlar o impulso são comportamentos de recompensa. Né? Então a gente se sente recompensado porque a gente comeu aquilo que a gente gosta, a gente se sente recompensado porque a gente comprou aquela coisa que a gente queria. A gente sente... É uma adora falar recompensa. isso, né? E fica e esse curto-circuito de recompensa e dessas recompensas a curto prazo são super problemáticos. Principalmente quando você pega essa recompensa e engole, e aquilo vai se transformar no seu corpo, com uma carga calórica muito grande e vai te trazendo outros problemas. E no caso da compulsão alimentar, os problemas relacionados estão em relação à questão da obesidade, né, do sobrepeso. Você pode ter uma pessoa com sobrepeso, com obesidade e ainda assim desnutrida dos micronutrientes, das vitaminas necessárias. Então isso pode acontecer, né? Não necessariamente uma pessoa obesa está bem nutrida. Então isso também é uma questão. Uma pessoa muito magra a também, depender... né? Ou uma pessoa muito magra que não está bem, por exemplo, né? Isso. Tem os dois lados, né? E aí, pensando na pessoa muito magra, para aproveitar o ensejo que a gente está falando aqui dos transtornos alimentares de um modo geral, é interessante que o público também lembre que tem outros problemas ligados à alimentação, como, por exemplo, a bulimia ou a anorexia, que, diferentemente da compulsão alimentar, na compulsão a gente tem o quê? A gente não tem aquele comportamento punitivo após a ingesta excessiva. A gente se sente mal, se sente culpado, mas a gente não vai fazer aquela purga, como, por exemplo, exercício físico excessivo, ou provocar vômito, ou tomar laxante, ou tentar evitar depois a ingesta, tentando se controlar por muito tempo. Sim. E aí eu queria aproveitar, Kelly, para falar uma coisa do comentário que você fez. Uma das estratégias erradas que as pessoas fazem é tentar controlar e e fazer jejuns muito prolongados, ficar muito tempo sem comer. Isso não é bom. Errado. Por quê? Ah, é? O jejum intermitente é uma técnica, uma estratégia conhecida e tem um método para ser feito, mas aquela pessoa que fica se punindo e deixa de se alimentar, pensando que com isso ela vai dar uma enganada na compulsão alimentar dela, ela está jogando contra ela mesma. Por quê? Aí que ela vai ter, né? A área do cérebro que controla os nossos impulsos é essa área que fica logo atrás da nossa testa, a região pré-frontal. É uma região que consome muita energia, muita caloria.
Se você não se alimenta, ela fica hipofuncionante. E aí o que acontece, você perde a sua defesa, inclusive de tentar se controlar. E aí você não consegue. E é por isso que aquelas pessoas que tentam segurar o dia inteiro, a tarde toda assim, comer, chega no fim do dia à noite, descamba e comem tudo. Porque elas perdem, inclusive, a própria capacidade de autocontrole. As crianças, elas estão agora passando por um momento em que o celular, o tablet, tem sido muito companheiro delas. E aí, eu estava vendo um médico falar sobre essa questão de que o celular gera na criança a ansiedade. Muitos jogos, muitas coisas, lança para a criança o desafio. Quando ela se sente desafiada, isso no cérebro dela faz com que ela tenha essa ansiedade. E aí, muitas vezes, eu já percebi até na minha filha, quando vai sentar para assistir um filme, um desenho, alguma coisa, quer comer, quer associar Já isso associa. junto. Me fala um pouquinho como é que a gente, como mãe, né, vó, enfim, quem cuida dos seus filhos, suas crianças, podem aí tentar fazer com que as crianças não gerem essa compulsão na infância, porque depois dá um Super problema. importante o mais importante é nem começar a deixar isso acontecer, na verdade, né? Não deixar coisas fáceis de serem comidas com excesso de açúcar, sal e gordura muito disponíveis assim no dia a dia. Então, assistir um filme, um desenho animado, comendo salgadinho, aqueles pacotes de confete coloridinho de chocolate, tamanho família. Nossa. Você nem vê o que está Come tudo, você nem fazendo. Nem vê. Não dá, exatamente. Então tem que mudar também essa relação a partir da infância e desde a infância. Então o momento de assistir televisão é o momento de assistir televisão. A hora que acabou o momento do desenho animado, aí sim você vai fazer o seu lanche e vai sentar na mesa, olhar o que você está comendo. De novo, essa mesma estratégia. Tentar não sobrepor essas coisas, tentar não fazer da alimentação, quando ela pode ser um gesto que a gente faz quase que... A gente pode combinar com qualquer coisa que a gente faça. A gente está dirigindo e pode ficar comendo alguma coisa, assistindo um filme comendo alguma coisa, andando na rua comendo alguma coisa. É não associar o gesto de se alimentar com outras ações para evitar justamente a inconsciência daquilo que você está comendo. Porque senão você vai só comer pela diversão de ficar sentindo aquele prazer de roer, aquela coisa de fazer croque na boca, todas essas questões. É super importante. E também aproveitando a sua pergunta, Bárbara, falando das crianças, cabe aqui apontar uma situação muito interessante, que tem a ver com as pessoas do espectro autista. E os transtornos alimentares das crianças do espectro autista, ou mesmo dos adultos do espectro autista, são bastante sutis e são questões muito presentes e negligenciadas, muitas vezes, pelos profissionais de saúde. São pessoas que têm seletividade alimentar, que têm uma relação com a comida que a gente chama de steaming, de autoestímulo, e que às vezes elas precisam desse momento de autoestimulação, que às vezes ela pode usar o corpo para balançar, essa cena que a gente sempre vê, por exemplo, mas ela pode estimular o paladar dela e às vezes ficar comendo de maneira a fazer esse steaming. Então a gente também tem que saber diferenciar a compulsão alimentar na pessoa do espectro autista, porque tem essa particularidade e muitas vezes elas não são observadas como devem. Olha só, hein? É interessante tudo que o doutor Alexandre está comentando aqui e me vem em mente o seguinte, doutor, você como especialista nessa área de compulsão alimentar, com certeza você já pegou aí casos graves, seríssimos, e você deu um exemplo a respeito de compulsão alimentar, de alimento, que vem trazendo a consequência que é a obesidade, no caso do alimento. Sim. Qual outra situação, outro caso que você pegou de consequências na vida da pessoa gravíssima que possa ocorrer na vida dela? Olha, pode chegar a ocorrer a morte também? Sim. A compulsão alimentar pode levar a um estado de obesidade mórbida que pode ter consequências muito graves para o coração, para a estrutura óssea da pessoa, para o fígado da pessoa, para os rins. Você tem uma sobrecarga do seu organismo, isso sim pode levar você a um adoecimento e esse adoecimento levar à morte. Mas você pode ter também uma questão direta ligada a um transtorno alimentar, que é a questão da anorexia, por exemplo. Então, eu já atendi casos de pessoas, uma mulher de 1,80 m, para a gente ter uma ideia, pesando 35 quilos. Que? Sim, então é uma situação extremamente grave. 1,80 m, pesando 35 quilos. Meu Deus do céu. Então, são situações muito graves, muito complexas, que a gente vai atender no hospital, necessitam um acompanhamento clínico muito importante. Por isso que eu comentei aqui, chamei a atenção para o público pensar que os problemas ligados à alimentação não são só ligados à compulsão alimentar. A gente também tem a bulimia, a gente também tem a anorexia, a gente tem
a alotrofagia, que é o transtorno de Pica, se chama assim, que é esse hábito de comer coisas estranhas e anômalas, casca de parede, tijolo, terra, pedaços de Existe isso cerâmica. Eu já ouvi falar. Existe. É verdade. Achei que era só desejo de grávida. Eu também. As gestantes Umas também passam grávidas, por né? isso. Passam por isso. Comer Exatamente. cimento, areia, cera de depilação, já vi Pode isso comer também. o que for, Sério, assim. Kelly? E que a depender do que a pessoa come, ela pode se intoxicar. Então, pessoas Com que comem certeza. casquinha de tinta de parede, tem muitas tintas que têm chumbo na sua composição. Então, a pessoa apresenta uma intoxicação por chumbo Eu já vi que ela gente não que contou puxa e para come ninguém. o cabelo. Ah, e para, aí, para. quando abre a barriga, tá cheio de cabelo. É Exatamente. esquisito. Sério? Unha Aham. também, E unha. isso também, Bárbara, é uma questão ligada à dificuldade de controle de impulso. Quando você pergunta para a pessoa, ela sabe que ela está fazendo uma Mas ela coisa que não ela é estranha, consegue, né? ela sente vontade, ela não consegue, ela arranca e come, sabendo que aquilo é estranho, mas ela não consegue controlar. Por isso que a gente chama isso de um transtorno, nesse caso, porque foge a capacidade da pessoa de dar conta daquilo que está acontecendo com ela. Sempre uma compulsão, tem alguma coisa por trás de psicológico, psiquiátrico, enfim, sempre isso vai vir atrelado a alguma coisa? Ou a pessoa pode ter só a compulsão porque ela, por exemplo, ama comer, então é um momento que ela sente tanto prazer que ela acaba fazendo aquilo até se sentir satisfeita e pode não ter peso na consciência. É muito difícil isso acontecer, porque quase sempre o que desencadeia esse comportamento de compulsão alimentar é algum gatilho ligado à ansiedade, alguma tristeza, alguma frustração muito grande, alguma situação muito crítica que a pessoa está vivendo. Então tem a ver com isso. Quase sempre a gente vai encontrar uma comorbidade psiquiátrica nesse caso, né? Então a gente está lidando com uma pessoa que também tem um processo depressivo, também tem um processo de ansiedade que a gente tem que tratar. E pensando e lembrando que esse transtorno de compulsão alimentar, ele é uma dificuldade de controle dos impulsos. Um outro problema bastante comum, que a gente não falou aqui, mas acho que vale a pena a gente lembrar, é o TDAH, o transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. Falta o I na sigla. Falta o I. As pessoas com TDAH são mais impulsivas e tendem mais a ter problemas de consumo excessivo de álcool, de tabaco e também de alimentos. Então são pessoas que também podem ter episódios de compulsão alimentar ou algum problema claramente dessa linha. Então, quando a gente pega uma pessoa com compulsão alimentar, a gente tem que ir puxando o fiozinho e aí, de repente, você descobre que a pessoa tem uma depressão, tem um TDAH, é autista. Da onde que veio? Então, vem vindo mais coisas além disso. Então, é interessante as pessoas, com isso em mente, não esquecerem que, se elas tiverem alguma questão relacionada a isso, de procurarem um profissional para fazer um diagnóstico não só do transtorno de compulsão alimentar, como algum outro problema de ordem alimentar, como a gente falou aqui, e outros problemas psiquiátricos correlatos. Ô, doutor, agora me diz uma coisa, para quem está nos assistindo em casa, quando que a pessoa consegue reparar que isso está acontecendo com ela? Quando que é um problema? Porque, por exemplo, acontece muitas vezes da pessoa se alimentar bem a semana inteira e na sexta-feira ela merece, né? Olha, no fim de semana eu mereço, não é? Eu faço muito isso também. Ó, sexta-noite, sábado-à-noite, mas em que momento que, por exemplo, isso pode ser uma compulsão ou está dentro do normal? Então, a gente considera, por exemplo, que um evento especial, uma festa, um Natal, um Ano Novo, um aniversário, um casamento, é uma situação que a pessoa já se predispõe a estar ali, se empanturrar, Sim. quer beber mesmo, quer comer mesmo, quer se fartar. Se isso acontece culturalmente, anedoticamente, num momento ou outro, mas a pessoa tem controle sobre isso e ela não tem alteração de peso, alteração na qualidade de vida dela, a gente não vai entender que isso é um transtorno de compulsão alimentar. Ela teve um episódio de compulsão alimentar naquele momento ali pontual. Certo. Então, geralmente em psiquiatria, a gente sempre fica preocupado quando qualquer comportamento desses que se repete, a gente não consegue controlar, acontecem por mais de 2 semanas seguidas. 15 dias é um número mágico em psiquiatria para qualquer problema, para depressão, para ansiedade. Qualquer sintoma que a gente venha apresentar e que dure mais do que 2 semanas, a gente tem que ficar atento ou para o que está acontecendo. Ou quando ele é muito intenso e já começa a causar problema para a pessoa logo no surgimento dele. Agora, a questão da compulsão alimentar não é um problema que vai manifestar as consequências tão rapidamente. As pessoas geralmente vão comer escondidas, elas têm vergonha desse tipo de comportamento, então elas não vão mostrar esse tipo de comportamento alimentar na frente dos outros. Então ela não vai falar, a gente só vai perceber porque a pessoa começa a engordar e aí você vai vendo o que está acontecendo. Aí quando você começa a cavocar a história da pessoa, você vê que ela tem um padrão de comportamento alimentar compulsivo. Eu já vi gente que esconde chocolate no guarda-roupa, na minha avó gaveta, escondia embaixo da cama. bala. Eu já fiz isso também. Baixo do travesseiro. Quem nunca, Todo né? mundo se revelando aí, né? Agora, doutor Alexandre, quem está nos assistindo agora no programa, está se perguntando, poxa, eu tenho essa compulsão alimentar.
como que é feito o procedimento? Daqui a pouquinho essa pessoa vai pegar o telefone de contato, né, dessa pessoa, as redes sociais, e vai entrar em contato contigo. Como que é o procedimento a partir do momento que ela vai chegar até essa clínica? Como é que é? A gente tem que pensar que esse tratamento envolve a relação da pessoa com a comida e a relação da pessoa com ela mesma, e se ela tiver algum nível de sofrimento psiquiátrico, que a gente possa tratar isso. Seja com medicação, então a gente pode prescrever antidepressivos para a situação de depressão e ansiedade. Esses antidepressivos podem aumentar a serotonina, podem aumentar a dopamina para dar à pessoa a capacidade de fazer esse autocontrole, pelo menos quimicamente. Mas também nem sempre isso é bem sucedido. Muito depende da implicação da pessoa, da disciplina da pessoa. Aí, nesse sentido, a gente está falando da psicoterapia, a gente está falando de uma reeducação alimentar, por isso a importância do profissional da nutrição também, por isso a importância do pessoal que não só trabalha nutrição no sentido técnico para comer ali aqueles nutrientes, mas também na preparação bacana de um prato, pensando na questão gastronômica mesmo, na questão da cultura alimentar em torno disso. Então, é todo um trabalho que precisa ser feito e não dá para ser feito por uma pessoa, por um profissional. Então, geralmente, essa pessoa acaba sendo acompanhada por uma equipe multidisciplinar. Tem que se cuidar, né? Tem. E que bom que hoje existem tantos profissionais que podem aí auxiliar, né, as pessoas que têm essa questão da compulsão. Eu sei que é um assunto que a gente poderia aí levar aí para mais tempo, né? Porque são muitas dúvidas. Muitas. Mas vamos voltar numa próxima, doutor, para a gente Maravilha. poder falar. Eu quero te agradecer, doutor Alexandre Valverde, que esteve conosco aqui. Quero que você passe os seus contatos para a gente, por gentileza. Muito obrigado. Eu quero aproveitar Obrigada a aqui para você. agradecer a ocasião que vocês me deram de participar aqui com vocês do programa. Vocês podem me encontrar no Instagram em ale.valverde. E meu telefone profissional é 11 9 9951 7789. 11 9 9951 7789.